a vida eterna. Então eu entrego a vida da minha esposa em suas mãos agora, meu Pai. E trabalhe na vida dela, meu Deus, para que ela possa trabalhar nas nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus. Amém. A paz, igreja. Amém. Eu confesso que eu estou um pouco nervosa porque ministrar na célula não é igual ninguém aqui em cima, não. É uma responsabilidade muito grande. E hoje eu quero começar falando com vocês a palavra de Josué 24:15. Se vocês puderem abrir um pouco. Vou falar alguns versículos hoje, tá, gente? Mas a maioria não vai conseguir achar. Quem achou, amém? Quem não achou, diz misericórdia. Misericórdia, Senhor. Josué 24:15. Amém? Amém. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra é muito forte, ela já vem trazendo para a gente sobre a servidão. Nós temos que determinar na nossa vida a quem nós servimos. E isso vem passando para a gente em outras partes, como a gente encontra também em outra passagem sobre servir a Deus ou servir ao dinheiro. Então, existem várias coisas que vai falar para a gente que nós temos que determinar a quem a gente serve. Mas, hoje eu quero me ater a um detalhe. A diferença entre servir e ser servo. Porque sim, tem uma diferença entre a gente só estar servindo ou a gente ser verdadeiramente servo daquele Senhor. A tradução de servir eu trouxe para vocês hoje, ela fala o seguinte: servir significa trabalhar em favor de alguém, instituição ou ideia, ou encarregar-se do funcionamento ou da atividade de algo. Quando nós estamos servindo a alguém, a alguma coisa, nós estamos fazendo uma atividade. Ela é temporária, ela é rasa, ela é direcionada a um objetivo. Porém, a palavra nos fala que quando nós somos servos, nós vamos muito mais fundo, que quando nós somos servos, alguém nos domina. Então, quando nós somos servos de Deus, a gente, quando verdadeiramente se entrega para Deus, a gente entrega o domínio da nossa vida também a Ele. Quando nós pensamos, igual na palavra do Cleiton ontem, eu vou mencionar um pouco, o Cleiton falou sobre os níveis de profundidade. Quando nós pensamos em somente servir, a gente pensa muito no nível do tornozelo, até a cintura, onde a gente ainda determina o que a gente está fazendo, qual é as nossas decisões. A gente às vezes está servindo para alguma coisa, está até falando ali da igreja, para um irmão, talvez, está ali prestando um apoio, está na unidade, está vindo ao culto, mas a gente está um raso. O importante da nossa vida é que nós sejamos servos, que nós deixamos Deus direcionar tudo na nossa vida. Ele realmente dominar e falar para você: não, você vai fazer o que eu mando. Mas a gente escuta? A grande maioria das vezes não. Então, o que acontece? Hoje eu vim trazer para vocês alguns versículos sobre a questão do ser servo. Que eu acho que é muito importante a gente mencionar essa questão da servidão, porque não basta somente a gente ficar vindo na igreja, fazendo uma coisa ou outra, mas a hora que Deus quer falar com a gente, a hora que Deus quer falar para você, não, vai lá e abraça o irmão, não, vai lá e chama aquele colega que você não fala, peça perdão, você vai? Muitas vezes não. Eu também não, acontece. O problema é que quanto mais a gente quer mergulhar no servo do Espírito, mais a gente tem que aceitar ser servo, mais a gente tem que aceitar ouvir a voz de Deus, e mais a gente tem que também se ater à palavra de Deus, pregar o Evangelho. Nossa parte como servos aqui na terra não é somente estar vindo na igreja, não é somente estar lendo a palavra todo dia, mas sim pregar o Evangelho a toda criatura. É a gente se levantar todos os dias e pensar: eu vou falar do amor de Deus para alguém hoje. Quantas vezes você já olhou
dúvida, talvez que estava precisando de um apoio, alguma coisa, você falou para ele, Jesus te ama e eu também. A gente sabe o quanto que é difícil, às vezes a vergonha impede a gente de fazer tanta coisa. Impede a gente, às vezes, de simplesmente falar daquele que tudo fez, daquele que construiu tudo que a gente conhece, daquele que criou a gente exatamente como a gente é. Na célula, eu costumo muito falar sobre essa questão do mergulhar a fundo no oceano do Espírito. Falo bastante sobre essa questão de quanto mais a gente se aproxima, mais a gente quer se aproximar. Porém, eu gosto sempre de mencionar também que cada vez que a gente se aproxima, a gente entra em uma leve batalha espiritual, cada vez um pouco mais pesada. Por quê? Porque quanto mais você querer se aproximar de Deus, quanto mais você querer falar da palavra dele, mais o inimigo vai tentar te impedir. O que o inimigo tem a ganhar quando você está trazendo almas para Deus? Eu vou dar o exemplo do culto de ontem, porque o culto de ontem foi resposta de muita oração. E assim, teve muitas pessoas que nos ajudaram. Teve muitas pessoas. E isso a gente não pediu. Eles foram servos, porque eles foram usados por Deus, porque a gente não chegou em ninguém para pedir para que fizessem algo. Então teve gente que colaborou com o cofre, teve gente que serviu, teve gente que trouxe pessoas, e a gente não pediu para ninguém. Eles escutaram a voz do Espírito Santo que pediu para eles. E isso é ser servo. Cada coisa que você faz que seja dedicada para Deus, que Deus pediu para você, isso é ser servo. A gente não serve pessoas. Eu não sirvo o irmão, eu não sirvo ao pastor. Eu respeito o pastor, mas eu sirvo ao meu Deus. Nós não servimos pessoas, nós não servimos carnes. Então, tudo que a gente fazer, a gente tem que fazer de bom coração. Eu vou passar para vocês agora Salmos 119, versículo 125. Gente, se eu falar muito rápido, vocês me dão um sinal, porque às vezes eu estou no ritmo da cela. Amém? Amém. A palavra diz o seguinte: sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Tem algumas variações, mas todos têm o mesmo significado no final. Essa palavra eu quero focar no dar-me inteligência, dar-me sabedoria. Nós, como servos verdadeiros, nós temos todos os dias que pedir para Deus que nos dê sabedoria, discernimento, inteligência, porque a gente lida com outras pessoas. E as pessoas, gente, para mim são a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu sempre digo que pessoas, quanto mais melhor. Porém, a gente tem que saber como lidar. E a gente tem que saber como colocar essas pessoas em nossas vidas. E uma coisa que eu quero deixar para vocês hoje é que a gente, como servos, pregadores do Evangelho, porque todos nós temos que falar do amor de Cristo, a gente tem que saber que aquela pessoa que está precisando naquele dia, às vezes ela não quer que você conte a história da sua vida, ela quer que você ouça. Às vezes a pessoa que está tendo um dia ruim, ela quer só que você diga Jesus te ama e mais nada. Muitas vezes, quando a gente está no fogo do Espírito Santo, quando a gente está iniciando principalmente, a gente atropela o momento da outra pessoa tentando falar de Deus e ela não está preparada. Existem tempos. A gente fala muito do tempo, né, nas células também, sobre o tempo de Deus e o nosso tempo. E eu acho que é muito importante, como servos, a gente aprender principalmente a ouvir o tempo. O tempo de falar dele também é importante. O tempo para saber como falar dele também é importante. Mas para isso, gente, a gente precisa começar isso aqui, ó. Não tem outra coisa. Não tem outro manual que vai passar pra gente como escutar a voz do Espírito Santo. Eu vi um vídeo ontem que o cara falava assim: eu quero escutar a voz do Espírito Santo. Aí o outro falava assim: lê a Bíblia. Eu disse, não, mas eu quero escutar, eu não quero ler. Mas, gente, se você não lê a Bíblia, ele não tem como se comunicar com você. A Bíblia é a nossa base. E tudo que eu estou falando sobre servo, vocês vão encontrar em todas essas passagens.
parênteses que eu quero que vocês leiam hoje. Porque nós, como servos, precisamos começar a cuidar da nossa casa aqui também. Nós precisamos começar a cuidar do nosso ministério. A gente precisa começar a cuidar para que a gente consiga receber mais pessoas nesse ministério, receber com alegria, receber com amor, ser verdadeiros servos. Quero passar para vocês também Mateus 23, 11 e 12. Mateus 23, versículo 11. Já deu 11 para você. Para ser servo, gente, não existe manual, não existe instrução. Não existe nada que diga quem vai ser melhor, quem vai ser pior. Na verdade, a gente é todo mundo igual perante a Deus. Então, é o que eu estou falando sobre a gente escutar a voz do Espírito Santo porque Ele te chama. Muitas vezes, aqui no ministério, a gente pode ter vergonha de participar de alguma coisa porque a gente não gosta de aparecer, a gente não gosta de se envolver, mas tem muitas coisas que precisam de nós. Ser servo vai muito além de vir aqui no altar. Muito além. Existem muitas coisas que precisam de nós, aqui dentro e lá fora. O que você fez hoje que te tornou servo de Deus? É isso que eu quero trazer, essa grande reflexão para vocês. Mas sobre essa questão da servidão, em Mateus 23, 11, vai falar para a gente. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. O que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Nós não queremos ser maiores. E nós não somos maiores. E aquele que acha que caminhando sozinho vai chegar mais longe, essa é uma notícia para te dar. A palavra diz que não. Então hoje eu quero trazer para vocês mais uma vez a palavra de união. O quão é importante a gente saber olhar para o lado, se unir, se apoiar, porque aqui não existe maior. Aqui somos todos os mesmos. E que nós sejamos humilhados, porque a palavra diz que depois nós seremos exaltados. E, na verdade, nós não queremos nada nessa terra. Eu sempre falo nas células que se a sua vida está muito fácil aqui, que bênção, porque para mim o que importa é a minha vida no céu depois. Aqui vem as lutas que vierem, eu sei que o meu Deus não vai me desamparar, mas eu prefiro viver a verdade dele, eu prefiro viver o propósito dele. Quero dar um exemplo rápido para vocês sobre essa diferença de servir e ser servo, para que fique mais claro, porque a grande mensagem que eu quero deixar hoje é essa. Há uns meses atrás, eu tive, na célula eu já mencionei isso, uma troca de empregos, na qual até eu decidi para qual emprego eu iria, Deus me fez passar por várias coisas. Naquele tempo, eu poderia ter olhado e falado, poxa Deus, é sério? Você vai me deixar doente, vou ter que estar gastando dinheiro com farmácia, um atrás do outro, vou ter que parar de trabalhar, ficar desse jeito que eu poderia. Em nenhum momento eu reclamei, isso não é vangloriar. Eu não reclamei sobre estar doente, porque eu sabia que aquilo era parte de um processo. Uma coisa que a gente sempre fala é que nós sabemos que nós estamos passando pelo processo, mas não quer dizer que o processo não dói bastante, mas que você saiba que naquele momento você está em um processo. Porém, aí que vem, naquele momento eu fui serva. Eu sabia que Deus estava me direcionando para alguma coisa. Eu entendi que eu estava vendo um propósito para algo que Ele queria de mim. Em todas as minhas orações eu só pedia, Deus fala comigo, eu preciso saber o que está acontecendo, mas eu não tenho que saber o que está acontecendo. Deus sabe já de tudo o que está fazendo. Eu não posso só vir aqui, servir, sair daqui vazia e depois eu não escutar a voz de Deus novamente. Se todo dia a gente vir aqui, bater ponto, sair e o Espírito Santo não falar mais com a gente está errado. A gente só está servindo, a gente não está sendo servo. E para a gente realmente conseguir trazer pessoas para Jesus, para a gente realmente conseguir concluir o que a palavra pediu para nós temos que virar servos. E nesse processo que eu estava vivenciando, depois conversando com a Débora, olha o benefício da unidade, precisamos de mais unidade. Conversando com a Débora, depois a gente descobriu que a gente estava. A gente geralmente fica com problemas juntas, gente, é sempre isso. Mas é engraçado que
se eu estou perto de fraquejar, se eu estou perto de falar, nossa, começar a querer questionar, a Débora vem. O processo dói, mas ele passa. E é por isso que a gente tem que contar todos os dias uns com os outros, por isso que a gente tem as células, por isso que a gente se reúne, por isso que tem vigília, por isso que tem oração, por isso que tem a igreja. Porque sem a igreja, caminhando sozinho, nós apenas vamos servir, isso se servir. Nós só vamos servir, ser servos, a gente consegue ser em unidade, porque a hora que você está querendo fraquejar, o irmão do seu lado vai te levantar. E é isso que nós temos que ser para os nossos irmãos, nós temos que ser base. Tem uma palavra que eu escutei há um tempo atrás, que ela falava que Deus nunca mandou 2 profetas juntos, 2 apóstolos separados. Sempre mandava em 2, 3 ou mais para fazer qualquer coisa para ele. E nessa palavra que eu ouvi, ele falava que era porque a gente tem que compartilhar o pão. A resposta da sua oração muitas vezes não vai estar com você. A resposta da sua oração vai estar com o irmão. Então, se você não caminha em unidade, se você não entende a importância da igreja, a importância de se aproximar do irmão, a resposta da sua oração pode estar com ele que você está deixando passar. Mas aí você não está escutando a voz do Espírito Santo falando para você ajudar, para você entrar em união. Então, eu quero trazer para vocês só mais uma questão que vai passar lá em Marcos 10. Versículo 42 ao 45. Amém? Amém. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, que nós ficamos com essa palavra em nosso coração e que todo dia que você pensar em só servir, lembra que Ele veio e Ele se fez servo por nós. Ele veio na terra, Ele serviu para salvar a nossa vida, para aniquilar os nossos pecados, para trazer graça para nós. E como a gente não consegue pregar o evangelho desse amor, gente? Como a gente não consegue falar mais desse amor? Gente, ontem eu fiquei encantada com essa igreja lotada. Não porque estava lotada aqui, mas porque tinha muitas pessoas, muito propósito, adorar a Deus. Ontem, quem esteve aqui sabe que foi um dia maravilhoso, mas todos os dias são assim. Nós estamos aqui todos os dias nesse propósito, adorar, louvar, gente. Só que a gente está aqui por quê? Porque a gente ama a Deus, porque a gente quer Deus como o Senhor Salvador da nossa vida, que nós entregamos tudo na mão de Deus. Então, a gente não quer isso para o irmão? Vamos ser servos, vamos pregar mais do Evangelho de Deus, vamos falar mais do amor de Cristo. E pelo amor de Deus, gente, eu não estou falando para trazer um convidado por semana, porque isso não depende de nós também, né? Eu também tento todos os dias trazer convidados e não consigo, não é sobre isso. Mas é sobre você ser servo. Você está servindo hoje ou você só está vindo aqui? Você está falando do amor de Cristo? Você está fazendo algo pela comunidade? Porque Deus também fala pra gente que a gente tem que ajudar o próximo. Você está vindo aqui na igreja hoje se encher do Espírito Santo ou bater o ponto? Ontem o Cleiton falou sobre isso no nível de profundidade. E o que eu quero para todos aqui nessa noite, incluindo para mim, é que a gente se aprofunde cada dia mais nesse oceano do Espírito. Porque, gente, quanto mais perto eu chego, e olha que eu tenho muita caminhada, mais Deus tem feito. E eu não estou pregando prosperidade, eu estou pregando sobre amor, sobre essa presença do Espírito, sobre esse fogo que não se apaga. E assim, a gente lida muito hoje em dia, principalmente com a minha geração, com ansiedade.
para quem tem ansiedade, gente, não é fácil. Não é fácil a gente simplesmente ser servo e não querer saber o futuro. Não é fácil a gente não querer falar, Deus, dá uma previsão do que vai acontecer, pelo amor de Deus, eu preciso saber de uma coisa. Não é fácil a gente não ficar com medo, não é fácil a gente confiar 100%, não é fácil a gente ter medo de tudo. Quem tem ansiedade é medo. A gente tem receio. E a minha geração está cheia de ansiedade. Lá fora, cada 5 pessoas, se perguntar, 4 vão ter ansiedade. Só que uma coisa eu digo para vocês, na hora que a gente começa a entregar, a gente vai entregar de pouco em pouco. Ninguém vai chegar mergulhando, igual o Pedro falou, ninguém vai chegar entregando, sendo servo 100%. É importante a gente se preparar para o processo. Tudo é um processo. E só tem que lembrar que vale a pena. Mas assim, eu posso dizer que quanto mais eu me aproximo, gente, vai passando assim, ó. Quem constrói a casa na rocha, o vento não vai derrubar. Então, quanto mais você começa a subir a sua casinha, pedrinha por pedrinha na rocha, mais você vai ficando leve. Lá fora, a gente está todo mundo na areia. Então, é difícil segurar a ansiedade. Enfim, uma coisa que a gente menciona bastante, né? Com o passar do tempo, com a chegada do final dos fins dos tempos, que de pouco em pouco a gente está chegando lá, vai ficando mais difícil. Mas que a hora que a coisa apertar, você se lembra que você é servo, que você veio porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Você não é um erro, você não está aqui por engano, você não está aqui em vão. Deus te escolheu para você estar aqui porque você tem algum propósito. Você não precisa vir no púlpito para servir. Você pode servir de várias formas. Você tem como ajudar a igreja, você tem como ajudar o irmão, você tem como ser a base de outra pessoa. Você tem que ler a palavra e saber o que Deus tem para a sua vida, porque o chamado Ele é único. Não tem como eu olhar para você e falar, você vai fazer isso, porque eu não sou ninguém. Eu também estou aqui aprendendo e buscando o que Deus tem para a minha vida. O único que vai responder para você o que Ele tem para você, o que Ele quer de você, é Deus. E Ele só vai conseguir te responder isso se você se fizer servo. Não existe outro meio. Enquanto você só servir, enquanto você só quiser ficar na beira da praia, não tem como Ele vir te buscar. Então, como última palavra, eu quero trazer para vocês Isaías 1:19. Não precisa abrir se não quiser. É só falando um pouco aí sobre essa questão. Não estou pregando prosperidade. Porém, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Nessa palavra ele não está falando que a gente vai ser rico, não. Até porque ele já falou que os humilhados serão exaltados, mas não é aqui. Mas eu quero dizer para você que se você quer mergulhar cada dia mais no oceano do Espírito, se você quer se aprofundar, por mais que o vento sopre, por mais que o deserto você esteja passando, por mais que a dificuldade venha, que você se lembre que Deus prometeu que Ele nunca vai te desamparar. Ele está do seu lado. É só você chamar. E quanto mais você se fizer servo, mais próximo Ele vai estar de você. Tem uma palavra, eu não vou saber falar certinho, que fala que pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra, alguma coisa desse tipo. Gente, Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar o momento que você quiser. Chama que Ele vai estar do seu lado. E a presença do Espírito Santo é algo inegável. Ele fala, quem me buscar de todo o coração, me encontrará. Então que nós todos os dias possamos nos fazer servo, negar o nosso eu, voltar à essência e lembrar que estamos aqui para servir a Deus, mas servir de todo o coração, servir todos os dias. Se a gente estiver vindo só servir aos domingos, a gente não é servo, a gente só está servindo. Então essa é a diferença que eu queria trazer para o coração de vocês nesta noite. Lembrar vocês dessa importância. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença, que vocês guardem isso no coração de vocês. Quero convidar quem ainda não participa das nossas células a vir todos os sábados às 8 horas a gente tem. E é um momento muito importante, gente, principalmente para esse crescimento, para esse processo. Porque se tornar servo é um processo. Entender que você está aqui para servir verdadeiramente ao Senhor e confiar 100%
processo. E não adianta você achar que você vai levantar amanhã e olha, eu sou 100% servo. Se você falhar, você pode recomeçar. Ele está aqui e Ele não vai te desamparar. Então, que todo dia nós possamos decidir por ser servos e não apenas servir a Deus. Eu quero convidar a Débora e o Cleiton a cantar